Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. O assunto de hoje, o empate do CRB com o Vasco, o ponto somado e o Galo permanecendo no G4. Mesmo assim, são necessários fazer alertas para o momento do CRB. Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, clicar no sininho e ativar as notificações, compartilhar o link desse vídeo e tornar-se membro do canal. O CRB empatou com o Vasco em 1-1 no estádio Rei Pelé. E literalmente foi o CRB que buscou o empate, pois o Vasco estava na frente já até os 46 da segunda etapa. O Galo arrancou o empate e até tinha tempo para buscar uma virada. Mas efetivamente, o CRB não fez um jogo com condições ofensivas para buscar esse resultado. O resultado meio que caiu do acaso por uma insistência do CRB nos momentos finais da partida. Foi um time que não teve conectividade entre setores, um time que teve muita dificuldade para se organizar para atacar, um time que teve muita dificuldade para ser agressivo, tanto na marcação para roubar a bola e ativar o modo reativo, onde o CRB faz o seu melhor jogo, como para tentar quebrar as linhas do Vasco e ser agressivo para definir as jogadas. Também não poderia ser diferente. Os principais jogadores ofensivos do CRB não fizeram um bom jogo. Já, Pablo Diego Torres, Nicolas Careca e Júnior Brandão estiveram praticamente nulos ao longo de toda a partida. Diego Torres, no primeiro tempo, ainda fez uma bola em profundidade enfiada para o Nicolas Careca, que venceu a lenta defesa do Vasco e saiu cara a cara com Vanderlei, bateu em gol, mas o goleiro fez uma grande defesa no reflexo, já utilizando o ombro. O Diego também participou do lance que protagonizou mais dificuldades, mais avaliações durante o jogo. Foi ele que cobrou o córner, depois a bola voltou para ele e ao cruzar o Caetano fez o gol que o VAR verificou e encontrou o impedimento do Diego Torres na origem da jogada, anulando assim o gol que daria ao CRB a abertura do marcador. Mas é preciso dizer que ofensivamente a nulidade do CRB ficou clara em números. Ele teve 3 finalizações certas de um total de 9 que ele proporcionou ao longo de todo o jogo. O Vasco finalizou mais e só de finalizações certas teve o dobro das finalizações do CRB. O Galo não colocou o Vanderlei para trabalhar. Não houve uma grande defesa do goleiro vascaíno ao longo de toda a partida. Se a memória não falha, a exceção foi esse lance do Nicolas Careca, que me referi no início deste comentário. Isso mostra que o CRB precisa evoluir nesse critério. É um CRB que mesmo quando ele dá a bola ao adversário, quando ele tenta ser reativo e quando ele tenta usar a velocidade, ele não tem conseguido ser efetivo. E isso preocupa. Essa avaliação é uma avaliação em relação a desempenho. O resultado é preciso se analisar por outro aspecto. E qual é o aspecto a ser analisado? O primeiro deles, o técnico Ademir Fonseca, que comandou o CRB por 2 oportunidades, disse determinada vez: se não puder ganhar o jogo, não perca. E isso ficou muito claro nesse jogo do Vasco. Até o finalzinho o CRB não tinha ponto. Corria o risco de sair do G4, ser ultrapassado pelo Avaí, que depois veio a perder para o Remo, e ser ultrapassado pelo Guarani, que ainda enfrentará a Ponte Preta. Mas o CRB buscou o ponto que lhe deu a permanência no G4
e mais uma rodada assegurada nesta posição dentro da competição. Já vi, ao longo de tantas Série Bs que foram disputadas, um ponto fazer a diferença entre uma classificação melhor e uma classificação inferior, entre um time permanecer e um time ser rebaixado. Um ponto também já valeu um time subir e um time ficar em quinto. Portanto, pensando no campeonato como um todo, um ponto será importante para o CRB, pois ele se manteve no G4 e diminuiu uma rodada da competição. Mesmo com essa campanha maravilhosa do CRB, de estar brigando pelo acesso, é preciso se fazer alertas. E o CRB precisa mudar essa sua característica de não ter agressividade ou não ter eficácia na hora da definição dos lances, na hora da construção ofensiva, na hora de se organizar para atacar. Jogadores precisam ser mais cobrados, porque entendo que a culpa não é do Alan Al. Embora ele tenha feito substituições que algumas eu não concordei. Acho que o jogo pedia que os dois extremos do CRB fossem substituídos. Mas até quando houve a substituição de um deles, o CRB trouxe um jogador que não tem amplitude, que não tem velocidade, quando a opção poderia ser pelo Emerson, que foi um jogador que apresenta essa amplitude, essa velocidade para tentar desequilibrar a defesa da equipe do Vasco. Mas, enquanto o CRB não conseguir ser um time mais agressivo, enquanto não cobrar de jogadores um melhor rendimento, o CRB vai enfrentar sérias dificuldades na competição. O copo pode estar meio vazio ou meio cheio. Vai depender do seu ponto de vista. O CRB se mantém entre os 4 melhores. E isso pode ser o copo meio cheio. O CRB, nos últimos 6 pontos, ganhou apenas 1, o que pode indicar uma queda de rendimento da equipe regatiana. E aí o sinal de alerta estaria piscando mais forte, estaria mais efetivo para o time do CRB. Mas nessa competição, restando as 14 rodadas para a definição da Série B, também é preciso pensar de forma inteligente e estratégica. Quanto mais tempo o CRB permanecer entre os 4 melhores, melhor para ele, que vai diminuindo a questão da quantidade de rodadas. Quanto mais tempo ele estiver na briga, mesmo que fora do G4, mas ali no grupo, no bolo dos que vão brigar, também é importante para ele, para não desgarrar e se definir como uma das equipes que brigam por acesso. Tudo isso vai passar muito pelos próximos resultados. E o CRB tem como os próximos confrontos Brasil, Avaí e CSA. Isso indica que nesses próximos 9 pontos, o quanto mais pontos o CRB puder fazer, melhor. Até porque ele não garantiu ainda os 45 pontos. Mesmo pouquíssimas pessoas acreditando que o CRB não vai atingir essa pontuação. Mas é preciso lembrar, o CRB estaria em tese a 8 rodadas ou a 8 vitórias de garantir o seu acesso, fazendo mais 24 pontos dentro da competição. Como ele tem 14 jogos a serem disputados, numa conta muito rápida, ele precisa fazer algo em torno de 60% dos pontos que vai disputar. Se assim o fizer, provavelmente ele estará na Série A em 2022. É aguardar e ver como o CRB vai reagir a essa situação na sequência desta temporada. Este foi mais uma Opinião na Rede. A gente volta a falar sobre futebol, sobre assuntos relacionados ao futebol e ao esporte em Alagoas, assim que as informações forem sendo relevantes, forem importantes.
antes da gente se despedir, reforçar para que você se inscreva no canal, deixe o like, clique no sininho e ative as notificações, compartilhe o link desse vídeo, torne-se membro do canal. Opinião na Rede volta em breve aqui na TV Esporte Alagoano.